2. Por quê? Você percebe, alguns irmãos tiveram que ir para o ECC e nós não temos substitutos. Eu louvo a Deus pela sua vida porque você está aqui, mas nós precisamos que você também se engaje para servir, porque são poucos que servem. Veja quantos faltaram hoje, porque muitos estiveram ontem no comunhão casal e aí terminam não vindo hoje, ok? Outros estão no ECC e a gente precisa realmente de todos, do engajamento de todos, para que a obra de Deus permaneça, mas com força, com alegria. Se todos estivermos juntos, aqui fica cheio. Mas por que isso acontece? Eu venho me perguntando, e Deus me conduziu a esta palavra no livro de Ageu. Livro de Ageu. Bem, coloca aí no capítulo 1 mesmo. Vamos ler juntos. Eu não vou ler o capítulo 1 todo, mas os primeiros 5 versículos já vão nos ajudar bastante. Vamos juntos. No segundo ano, agora eu preciso que você leia como que estivesse diante do trono, lendo para Jesus, ok? Leia com força, vamos lá. No segundo ano do rei Dario, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. Pode ficar aí. Não, pode voltar. Vou só fazer aqui. Nós estamos aqui em 535 a.C. A Pérsia era os Estados Unidos hoje, dominava tudo. Sucedeu a Babilônia, que sucumbiu, os persas estavam dominando. Depois de Israel passar 70 anos no cativeiro da Babilônia, e lá eles cresceram, eles prosperaram, mas agora estavam voltando, porque o rei persa Dario disse, a proposta dele era diferente, de dominar a terra com as nações que ele conquistou, mas onde elas estavam? Então, ele queria que prosperasse Israel, porque então o império estava próspero. E ele mandou todo mundo voltar para fazer aquela nação crescer novamente. Era um propósito de Deus. Estava lá Ageu, o profeta, um homem simples, como eu e você, um homem simples. Ele não tinha nada especial, não era de família nobre, ele não tinha origem sacerdotal, não tinha nada. Um homem simples. O César. Pronto, Ageu era César. Pessoa vivendo com a esposa, trabalhando, só isso. E ele então foi levantado por Deus para falar a Zorobabel. Quem era Zorobabel? Descendente do rei Davi, príncipe. Quem era o Josué? Aqui era o sacerdote. Então ele foi levantado para falar aos líderes da nação e à nação. Falar o quê? O povo voltou da Babilônia, da Pérsia, e agora o povo estava numa cidade que tinha sido destruída, mas depois de 70 anos, algumas coisas estavam bem organizadas, e Zorobabel veio para governar aquele lugar. O povo olhou e disse, rapaz, eu vou construir a minha casa, porque o negócio está meio ruim aqui, tudo destruído, e começaram a construir as casas. Então, o templo que tinha sido destruído por Nabucodonosor há 70 anos atrás, o templo onde os sacerdotes invocavam a presença do Senhor, que a glória de Deus descia, as pessoas não se continham em pé. Aquele templo que era o símbolo, o sinal da presença de Deus no meio do povo, que era tão importante, que fazia o povo prosperar, a terra germinar, as sementes florescerem. O templo estava destruído. Crie na sua mente essa imagem. O templo, esse templo aqui destruído, você mora aqui, outro mora ali e tal. E cada um começou a reconstruir, construir a sua casa. Eles não eram pobres, não voltaram miseráveis, eles voltaram bem providos.
a exemplo de Esdras, de Neemias, eles vinham com recursos do império para restaurar tudo, mas eles então passavam para lá e para cá, olhavam o templo e não cumpriram o propósito, Sandra, para o qual eles voltaram. Era primeiro restaurar o templo, porque o templo simbolizava a identidade do povo. O templo dizia que povo era aquele, pelo Deus que eles tinham. Era o povo de Yahvé. A identidade deles estava ligada diretamente ao Deus que eles tinham. A sua identidade, você como pessoa, está ligada diretamente ao Senhor, ao Deus que você serve. Por isso que Ele nos fez a imagem e semelhança, e Jesus veio para restaurar esta imagem e semelhança. E é importante, então, o templo, naquele tempo e hoje na nossa vida, porque senão nós ficamos perdidos na nossa identidade. Muitos estão aí perdidos, sem rumo, não sabem quem são e ficam procurando, querendo se parecer com um cachorro, com uma árvore, com um outro do mesmo gênero, do mesmo, né? Então o cara lá vai e diz: não, eu sou um cachorro, e tem gente andando na rua como cachorro. Ele é de outra espécie, mas ele se acha um cachorro. Tem gente que então se identifica porque teve traumas, situações, ele não sabe identificar a sua identidade masculina. Eu sou homem. Não, ele se perdeu, ele não tem mais essa noção. Ah, não, é porque ele teve um trauma. Não, é porque falta Deus na vida. Quem define, quem estrutura a identidade do homem é a divindade que o criou. Ele precisa ter o relacionamento com Deus, para que entenda quais são os princípios, os valores, os limites, para que então ele possa se construir, ser realmente estruturado, de dentro para fora. Então a importância do templo. Mas então eles passavam, veja só, iam trabalhar, voltavam para casa, iam no mercado, voltavam para casa, passavam sempre pelo templo, era o centro de tudo, era como a matriz. No interior tem, né, a Praça Matriz, porque a cidade foi construída em torno daquela praça que tem a catedral. Fazia primeiro a catedral e depois o resto da cidade ia sendo construído. O centro de tudo, e a ideia católica era correta, o centro de tudo é Deus. Quem sustenta uma sociedade é Deus. Por isso que antes de tudo eles construíam, tiraram isso da onde? Da Bíblia, da palavra de Deus. E nós não podemos viver sem este centro. Cristo precisa ser o centro da nossa vida, meus irmãos. Até o capítulo 2 eu tenho muita coisa para falar, eu não vou falar tudo hoje. Mas eu quero que você saia daqui pelo menos com isso. Se você não tiver entendido nada dessa mensagem, sair daqui entendendo isso, que o centro da sua vida precisa estar estabelecido, precisa estar estruturado, e você precisa ser consciente disso e não ficar indiferente, você vai ser muito abençoado, você vai ter paz, você vai ter rumo na vida, a sua família estará também estruturada, as coisas darão certo para você, você verá futuro, você terá futuro, você terá esperança. Mas o contrário, e o profeta vai dizer ali, o que é que acontece, quais são as consequências. O versículo 2, coloca aí por favor, Gabriel, e veja o que diz, versículo 2, não é um não, é o 2, 2, 1, 2, agora, vamos juntos? Assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo, primeira palavra profética, aí nós vamos ter 3 palavras proféticas, e mais 2 no capítulo 2, mas aqui nós vamos atentar, veja o que diz, este povo diz o quê? Não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor
deve ser edificado. Veja só. Eles passavam e ficaram então indiferentes. Por quê? Não estavam vendo? E diziam assim: ainda não é tempo de nós nos dedicarmos ao que realmente Deus tem para nós. O que Deus nos trouxe aqui para fazer foi para restaurar o templo. Foi isso aí. E a nação, mas primeiro o templo. A ordem primeira foi essa. E eles inverteram. Eles não colocaram em primeiro lugar Deus. E não é difícil de você, muitas vezes, se perceber colocando Deus em segundo lugar. E, mesmo conscientes, sabendo, passando longe. Eles passavam longe, viravam a cara. Você já viu alguém que está indiferente a você que vira a cara? Você já passou por essa experiência? Alguém que de repente você até considera, mas era por algum motivo, está indiferente a você. E aí o que acontece? Você se sente mal com isso, ou não? Fique ligado, porque muitas vezes, quando você está, a mente está desligando, está apagando, é porque você está resistindo à palavra. Está dando sono, irmão? Fique em pé. Muitas vezes é a mente dizendo: eu estou aqui, mas eu não quero essa palavra. Tenha cuidado, porque assim como você rejeita a palavra de Deus, você pode ser rejeitado. E muita coisa acontece na nossa vida porque a gente não leva a sério as coisas de Deus. A mente, ela dá um drible na gente, justamente porque naquela área eu não quero mudar. De uma forma consciente, parece que quero, porque eu estou em busca de qualquer coisa que me salve. Mas inconscientemente eu só quero o que eu quero, o que é bom para mim, o que é conveniente. E eles olhavam o templo, mas não se envolviam com a restauração do templo. Porque não era conveniente, não é uma questão de conveniência, é sobre Deus em primeiro lugar, é só isso. Então eles tinham tempo para tudo, e aí a palavra, segunda palavra profética, o versículo 3, coloca aí por favor, vamos lá. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo, todos juntos, vamos lá. Porventura é para vós tempo de habitardes nas vossas casas forradas, enquanto esta casa fica deserta. 4 meses o profeta falando, não foi de uma vez. 4 meses ele foi levantado por Deus só para aquela. Depois ele some, acabou-se. Acabou, Ageu. E muitas vezes você está como um servo de Deus para um propósito só. Não importa o que vai acontecer antes, depois, Deus vai tomar conta da sua vida. Mas ele estava disposto a servir, então naquele tempo, ele foi levantado para despertar o povo. Vocês estão indiferentes, o fato era esse. Porque é conveniente para vocês se dedicarem às suas casas, enquanto a minha casa está abandonada. Como é que está abandonada? Naquele tempo, ela estava realmente destruída, estava no chão. E eles começaram a reconstrução pelos muros, mas não terminaram o templo. Eles não terminaram. Eles começaram a fazer alguma coisa, mas não concluíram. Eles largaram. E muitas vezes nós até começamos uma obra de Deus. Você até já começou a louvar no Ministério do Louvor às vezes. Você até um dia já começou a servir no Ministério Aconchego da Recepção. Um dia até você começou a fazer algo.
no ministério infantil. Um dia você até iniciou um trabalho que você gostava muito de ensinar a palavra, de falar para um amigo. Um dia você até começou algo na sua casa, chamado de célula, de time multiplicador, a falar para um amigo, a evangelizar. Um dia até você foi no hospital falar para um enfermo. Você até foi no presídio pregar, foi numa rua evangelizar. Um dia eu fiz assim, um dia, mas largou a obra. Porque eu tenho muito o que fazer. Eu chamei um irmão ontem, porque nós estamos reestruturando os ministérios. Estamos vamos sentar. Sentei com o pastor Lyndon Johnson, vamos sentar essa semana com os dias. Estamos estruturando, com calma. Queremos todos. Eu fui chamar o irmão e disse: eu não tenho tempo não. Eu estou com tanta coisa, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho assim. É justamente isso. E aí, isso não se referia a dinheiro, viu, gente? Porque eles tinham muito dinheiro. Eles até davam, mas você sabe que Deus diz, o profeta vai dizer aí, o que vocês entregam de dízimo, que é a sobra, não tem valor para mim. Olha. Eita. Oxe, como não tem? Não é o dinheiro para construir? Você pode pegar e contratar os pedreiros para pagar. Por que você não faz? Mas não era isso. Se eles estavam entregando, e muitos não entregavam, eles entregavam o que sobrava. Entregava só o resto. Mas podia usar aquilo para fazer alguma coisa, não fazer, já faz alguma coisa, pelo menos já fez isso aqui. Um pouquinho, mas fez, né? Já fez. E Deus disse: o que vocês trazem, para mim não tem valor. Vamos ver aí. Coloca o versículo 5. Passando. Ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai os vossos caminhos. Terceira palavra. Preste atenção no caminho que você está trilhando. Fique ligado. Deus aqui está tratando com o seu povo, não é para espantar. Não. Ele quer trazer para perto. Perto é o quê? O templo. Hoje, quem é o templo? O templo é esse prédio aqui? Não, você é o templo. Você está cuidando desse templo do Senhor? Paulo diz, em 1 Coríntios 3,16, que nós somos santuários de Deus na terra. Eu estou usando o templo físico porque era o caso. Eu estou trazendo uma analogia, trazendo para o prédio, para o templo físico, uma analogia do que acontecia lá para o que acontece aqui. Mas aqui agora nós trazemos também para essa nossa realidade espiritual, que é o templo do Senhor, que é a nossa vida. Você está indiferente, vindo só para o culto? Parabéns, louvado seja o Senhor, porque você está buscando. E eu não estou aqui para lhe recriminar, porque você tem vindo quase todo domingo, mas você tem vindo. Você tem buscado ao Senhor. Mas quantos estão realmente indiferentes? Estão nem aí se vai ter culto, se não vai, o que é que vai acontecer. Meu irmão tem tido, por isso que eu falei da palavra domingo, porque eu venho de São Miguel já ouvindo. Eu disse que eu vou ligar para o Indiano e dizer que palavra, mas eu esqueci. Aí outra coisa, eu deixei para lá, porque esqueci. Mas chega, me inspirou, me empolgou. Se empolgue com a palavra, meu irmão. Você precisa se deixar empolgar pela palavra de Deus, porque ela é a verdade, e é ela quem nos move, quem nos fortalece, é ela quem levanta a igreja. Se você não se empolga, não celebra a palavra, não se alegra com ela, nada acontece. Ela é para nós. Para nós, não é uma palavra, mas não. Eu preciso trazê-la para mim. Eu trouxe aquela palavra domingo para mim. E é interessante porque aqui a palavra do profeta é: considere o seu caminho.
como você tem cuidado do templo do Senhor, como está sendo, realmente tem sido eficaz esse templo, você realmente, por onde você vai, como o Sandro cantou, você está levando a glória, a presença de Deus, você realmente é consciente disso? Ou você é uma coisa que quando sai no seu trabalho, onde você vai, você é outra pessoa, enrolada, enganadora, mente, frauda? Quem é você? Quando você está conectado, entendendo que você é santuário de Deus, você não tem dúvida de quem você é. Se você não estiver, você vai se desviar, vai se corromper. O mundo vai corromper a sua identidade e você vai perder a alegria, vai perder o rumo, você vai perder a paz, você vai ficar vazio. Quando eu desprezo o santuário de Deus, que sou eu, este também físico, o lugar quando nós nos reunimos como igreja, aqui é santuário. Quando a igreja está junta, Ele está no nosso meio, o trono é estabelecido com os louvores, aqui é santuário também. E Ele vai dizer, nessa próxima palavra, considere os seus caminhos, coloque aí o versículo 7, veja o que diz essa palavra. E diz assim, vamos juntos? Assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai os vossos caminhos. Segunda vez, subi ao monte e trazei madeira e edificai a casa, e dela me agradarei e serei glorificado. Então ele dá uma ordem agora, considere os seus caminhos e se posicione, suba o monte, traga a madeira para reconstruir a casa do Senhor é feita com o esforço, é feita realmente com a madeira que você conquista. Madeira fala da nossa humanidade, é feita com o nosso esforço humano. O templo não é reconstruído, o lugar de adoração, ele não é estabelecido sem o nosso esforço. Você precisa realmente entender que no nível espiritual, o santuário, e no nível físico, natural, este templo e esse templo aí, ele precisa de esforço da sua parte para que a presença de Deus se manifeste em você e através de você. Se você resiste a isso, algo não muito agradável começa a acontecer. E como a pastora pregou, não é que Deus, ele vai trazer maldição sobre você, mas o texto diz que você, então, estabelece um tempo de maldição, que é quando Deus também tira a mão. A pastora pregou e deixou claro o significado da ira de Deus. É diferente do tempo do julgamento, que é quando realmente a coisa acontece. A ira é Deus simplesmente sair de perto e dizer, então, vá no seu rumo, mas não conte comigo. Eu não vou nesse, eu vou por aqui. Natural. Um pai faz isso com o filho, ele quer ir comigo, mas eu não estou com você. Eu não concordo, não vou te abençoar, filho. O filho vai sofrer as consequências. Da mesma forma, somos nós. Aqui, então, Deus está irado, e Ele diz, versículo 9, vamos juntos. Eu estou lendo o texto para não ser muito agressivo, para você não dizer, o pastor falou comigo assim. Não, é o que está escrito, está certo? Porque senão termina sendo um pouco, muito duro. Mas tem uma palavra de bênção aí, muito boa também. Não se preocupe não, que eu vou falar o que você gosta. Fé, bênção, para você sair daqui animado, que Deus vai me prosperar, Ele vai me ajudar, o Senhor está comigo. Não é isso que você gosta? Eu vou dizer para você, e você vai sair daqui cheio de esperança, porque Deus é aquele que te abençoa, é o que você quer todo dia, é só o que você veio buscar, você vai ter isso. Sai, aí vai para a sua vida. Mas a casa do Senhor, como é que fica então? Esperaste muito, agora vem a consequência. Por que houve indiferença quando nós estamos indiferentes à presença do Senhor? Não estamos cuidando do templo do Senhor, e cuidar no nível espiritual é todos os dias com a palavra, oração, meditação, ouvir a voz do Senhor, depender dEle, descansar no Senhor, entregar tudo a Ele.
as nossas demandas, o que para nós é aflição, para Deus é nada. É esse nível de consciência. Esperastes o muito, mas eis que veio ser pouco. Vamos juntos? E esse pouco, quando o trouxeste para casa, eu dissipei com um sopro. Por que causa? Disse o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa que está deserta, enquanto cada um de vós corre para a sua própria casa. Aí onde ele diz, de nada vale para mim o que vocês trazem. E ele vai dizer, o 10, por isso retém os céus sobre vós e a terra retém os seus frutos. 11, e mandei, lê comigo, e mandei vir seca sobre a terra, e sobre os montes, e sobre o trigo, e sobre o mosto, e sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre o gado, e sobre todo o trabalho das mãos. Quando nós estamos indiferentes à casa do Senhor, quando estamos indiferentes à presença do Senhor, quando estamos fazendo o que é só conveniente a nós, o que nos interessa, cuidando só das nossas coisas, eu não tenho tempo para a igreja hoje, eu não tenho tempo para orar, eu não tenho tempo para evangelizar, eu não tenho tempo para servir na casa do Senhor, eu não tenho tempo, porque eu tenho tempo para as minhas coisas então? Porque você tem tempo para ficar no celular olhando coisas tão até interessantes algumas, né? Mas triviais, às vezes, a vida do outro e tal. Tem tempo. Então não é falta de tempo. O que realmente acontece? Será que nós não estamos nos distanciando de Deus por esta indiferença? Onde foi que isso começou? Quem foi que lhe frustrou tanto? E você vai permanecer nisso? Nesse nível aí? É esse o seu nível de relacionamento com Deus? Será que é suficiente? E aí ele diz que então vocês ficam reclamando porque tem seca, porque tem isso, e não atentam para o caminho que vocês estão. Considerem os vossos caminhos. Sabe o que acontece, amado? Aí diz que então bate um vazio, é uma seca, a minha vida com Deus é infrutífera, eu não percebo a presença dEle, porque eu estou em busca das minhas coisas e elas nunca serão suficientes. Você vai em busca de beber, bebe, mas nunca está satisfeito. Você vai em busca do comer, come, mas nunca ficará satisfeito. Você não, já viu a pessoa, dono de casa, faz a comida, o marido chega, come e diz, mas não estava tão bom. Eita Jesus, misericórdia. Nunca está satisfeito, miserável, tu no começo. Pior era ficar sem comer. Mas tem que liberar, por quê? Por que fala isso? Ele, às vezes, comprou a comida, ou foi a mulher que comprou, que gastou tempo para fazer, e ele diz que, mas não estava bom. Nunca vai estar satisfeito, se for por suas conquistas, suas realizações. Nada neste mundo vai te preencher, te satisfazer. Tudo que você pegar e colocar no seu bolso, no sentido de trazer para a sua vida, vai ser como colocando num saco furado, porque quem realmente te sustenta, quem mantém as coisas na tua vida é Deus. E se você estiver indiferente a Ele, a sua casa, você não tem tempo para nada, meu irmão, tudo que você se esforçar para conquistar, para fazer, para pegar, para é seu, vai-se embora. A palavra de Deus diz duas coisas muito ruins, mas eu vou dizer uma boa. Veja, duas coisas muito ruins. Ele diz assim que a metade do que você disse que pegou, conquistou, que era para você, eu preciso, vai se perder com a seca. E a outra metade vai se dissipar. Você vê, eu trabalhei tanto, eu não tenho nada. Rapaz, foi tanto esforço, até peguei o dinheiro, parece que some. Porque há
indiferença com a casa do Senhor. Nós estamos há 3 meses ou mais, mas teve um mês que foi positivo. E nós estamos gastando mais do que nós temos como igreja. Se você observar. Mas também são 18 pessoas contribuindo. Ali está o relatório dos 3 meses. Apenas 18 pessoas contribuindo mantém. Alguns ofertam. Mas dízimo, acima de 100 a gente considera. Abaixo é oferta, né? Porque um dízimo, salário 1.600, entende-se. Então a gente estabeleceu 100. Alguém faz faxina, alguma coisa assim, menos. 18, nesse nível de R$100, 18 pessoas mantêm tudo. Será que não é por isso que há essa seca? Será que não é por isso que os céus se fecham e a glória não desce? Sou eu que estou dizendo. Será que não é por isso que o mosto, o vinho que alegra da presença do Senhor, não é tão constante? Será que por isso que o trigo, a palavra revelada, não lhe satisfaz? Porque aqui tem. Eu conheço os obreiros, são dedicados, porque eu ando com eles. Eu sou uma pessoa de oração. Eu não digo isso para me orgulhar, porque eu sou consciente do que quem eu sou e eu dependo de quem. Hoje pela manhã, ontem pela manhã, logo cedo, e ontem eu passei um dia no 9 até 7 da noite no treinamento, vim correndo para cá, mas eu estava de boa, estava bem. Porque logo cedo, 5h30, 6 horas, eu estava com o meu Senhor. Eu posso passar o dia fazendo qualquer coisa, mas eu já estou bem. E ontem ele disse para mim, o que eu vou dizer, a única palavra de bênção que eu vou liberar, assim, para você se animar, E tem também, nesta palavra tem também. Mas ele só dá essa palavra depois que o povo se posiciona. Zorobabel prestou atenção. Aí no versículo seguinte ele vai dizer, então Zorobabel e o povo, olha, eles prestaram atenção no que Ageu falou durante 4 meses, não foi de repente. Eles, o cara é chato, mas fala essas coisas o tempo todo. Homem, deixa para lá esse negócio. Aí ele falou de novo. No final dos 4 meses, Zorobabel então se posicionou. Ele era o governador. Josué também se posicionou. E eles chamaram todo o povo, dizendo, nós temos que nos arrepender. Foi a partir daí. E aí, o Ageu volta no capítulo 2, dizendo a mesma coisa. Assim diz o Senhor, olha, comece a prestar atenção agora na colheita de vocês. Comece agora a prestar atenção, a partir do momento em que vocês começaram a olhar para mim, a me reconhecer, a dar atenção para a minha casa, comece a prestar atenção nos resultados da sua colheita. Veja ali se não está dobrado, vá lá olhar como está o resultado. Porque, gente, eu vou ministrar sobre Malaquias, e Malaquias diz que as pessoas, era a mesma época, estavam dizendo assim, Deus é bom, Deus é amor, não é assim que dizem hoje, né? E porque Deus é amor, Deus tem que aceitar tudo, aceita o homossexualismo, aceita tudo que é nojeira. Deus ama o pecador e ama o pecado, eles diziam isso, sabia? Não, Deus é misericordioso, Ele é bom. Deus nem é assim não, viu? Deus, Ele é Deus soberano, e como Deus, Ele anda no que é correto, Ele não tolera as coisas erradas. O que é errado, não dá para Ele. O que é errado? O que é fora dos seus princípios. Mentir é certo? Então Deus vai tolerar a mentira? Nem a mentira, nem o mentiroso. Não, Ele vai convencer o mentiroso a passar a ser um homem de palavra, honesto, que fala a verdade, mas Ele não vai tolerar, Ele vai trabalhar para ele se converter. E amados, nós temos que nos converter. Não adianta nós estarmos na casa do Senhor sem entender realmente o que é que estamos fazendo aqui.
Se nós estamos nesta casa e não estamos levando a sério, por exemplo, hoje nós temos uma pessoa tomando conta do som, da projeção, tocando, é o Neilton. O Gabriel foi tentar ajudar ali, mas ele está começando a aprender, não teve projeção. Como é que você vai cantar uma música nova sem a projeção? Mas também porque você não está lá ajudando. Ah, não, porque eu tenho muito trabalho durante a semana, eu faço muita coisa. Aí, tá de brincadeira. Então você quer a projeção e não quer ajudar? Então, como é que faz? Desculpe estar falando isso, mas a verdade é porque nós estamos agora numa campanha, nós determinamos passar 2 meses ministrando sobre servir. Eu não disse para vocês? Nós vamos ter essa campanha para despertar a consciência, porque ninguém é obrigado. O que eu posso fazer é falar, ensinar para você entender que Deus está falando, chamando você como um servo que é, para que Ele possa te usar. É a única coisa que eu posso fazer. Você vai fazer se quiser, mas você só não pode entender que as coisas vão acontecer de boas na sua vida, boas coisas, porque Deus está abençoando, enquanto você é indiferente. Ele diz assim, aqui, Josué, Zorobabel, preste atenção agora, que tudo vai florescer, toda semente que você plantar vai florescer, Josué. Diga ao povo que porque eles começaram a olhar para mim, a cuidar da minha casa, a me colocar em primeiro lugar na vida, eu vou fazer que toda semente que eles semearem floresçam. Todas as sementes floresçam. Eu vou fazer isso a partir, ele diz assim, Josué, Zorobabel, fale para o povo, para eles atentarem, preste atenção, se não foi a partir do momento que eles se arrependeram e começaram a dar valor à minha casa. Preste atenção. E aí Jesus vem e diz assim, vocês estão tão preocupados com a vida de vocês. Lá em Lucas ele vai dizer, vocês estão preocupados com a vida de vocês? Com o que vão comer, o que vão vestir? Vocês estão tão preocupados com isso, né? Olhe para as aves dos céus. Elas não têm ninguém para dar alimento, mas vejam que elas não passam fome. O Criador as sustenta. Olhe para as flores do campo. Percebam que elas também são belas e não trabalham, nem se esforçam muito. O Criador já proveu tudo, porque tudo está preparado para a criação funcionar, meu irmão. Você foi criado de um jeito diferente de um pássaro, de uma flor, mas Deus preparou tudo para você funcionar e funcionar bem dentro do propósito dele. Se você estiver alinhado com o propósito de Deus, Ele vai prover todas as coisas, como Jesus disse. Então, não andem ansiosos por nada. Não andem preocupados com as coisas que vocês precisam para se manterem vivos, comer, para vestir. Busquem primeiro o reino de Deus. Priorizem a casa do Senhor. Deem tempo, prestem atenção. Saiam dessa indiferença, essa dureza de coração. Comecem a atentar mais para o Senhor, para as coisas de Deus. Porque então todas as coisas serão acrescentadas. Que coisas? Você precisa para se manter nessa vida: alimento e vestimenta. Quando a gente fala de algo que para vestir também, a moradia, né, para lhe cobrir. O necessário. Deus não tem compromisso em fazer você bilionário, em lhe dar um iate. Deus não tem compromisso. Pode. Você querendo, estando aliado com Deus, trabalhando, se esforçando, Ele vai dar muita colheita. Em Israel tinha muita gente milionária na época, que prosperou muito, que cresceu e oprimia os seus irmãos. E o profeta diz, olha o que é que vocês fazem. Vocês ganharam dinheiro, mas para oprimir o seu irmão? É isso? Sabe por que vocês fazem isso? Porque vocês estão sem temor, estão distantes de Deus, estão indiferentes. Deus é um Deus de justiça social, Ele é um Deus bom,
mas Ele também sabe fazer justiça, mas Ele faz através do seu povo, e Ele faz por meio da sua palavra, nos corrigindo, e o que Ele diz aqui é que se você se posicionar, Ele vai te fazer florescer. Toda semente que você lançar vai florescer. Tudo que você precisar, Ele vai te dar. Todas as coisas serão acrescentadas. O que você precisa, Ele vai acrescentando, Rafaela. Ele vai acrescentando, Ele vai dando. Sabe por quê? Porque Ele tem um propósito com você, meu irmão. Eu vou parar por aqui. Mas o capítulo 2 vai dizer que quando nós estamos impuros, tudo que nós tocamos fica impuro. O homem chegou, Ageu chegou para o sacerdote e disse: me diga uma coisa, se você tiver um pedaço de carne do altar, aí guardou no bolso, e você toca com esse bolso do paletó em algo que está impuro, purifica? O sacerdote disse: não, o que é do altar, não tem que se misturar com nada. Mas se alguém que está impuro, toca algo puro que é do altar, contamina o altar? Contamina. Eu não posso estar no altar se eu estou impuro, se eu não estou cumprindo o que Deus diz para mim. Se eu ando com mentira, eu contamino. O altar pode ser esse, pode ser a sua casa. O altar da sua casa pode estar contaminado com a mentira, com o engano, com a falta de honestidade, com a falta de fidelidade. Você que está servindo na casa do Senhor e não dizima, não tem compromisso com a casa do Senhor, você torna impuro aquele serviço. E Deus diz: para mim não tem valor. Você vai trabalhar, vai fazer qualquer coisa, e lá engana todo mundo, chega na casa de Deus, dá uma de santo, torna impuro aquele serviço. Não funciona. Nós temos que ser a mesma pessoa aqui e lá, aqui e em casa. Você não vê incompatibilidade da minha vida, eu tenho que falar de mim. Já veio o meu filho, sou eu e ele. Ele não está aqui forçado. Ele se dedica, mas se dedica. Ele aprende comigo, ele acordou, pegou a Bíblia e foi lá meditar na palavra. Ele vê que isso é bom, funciona. Eu tenho que estar puro e tenho que manter a minha casa pura. Se eu estiver puro, então a minha casa também será. Fique em pé em nome de Jesus.